queria saber, começar com você, Gerson, quais são as suas impressões sobre a volta do Bolsonaro ao Brasil, se você acha que isso muda alguma coisa, e como é que você acha que foi a receptividade dele por lá? Eu vi imagens já da chegada dele, né? Houve uma tentativa, me pareceu, de não deixar que se transformasse numa divulgação midiática, né? A chegada no aeroporto, tal, governo do Distrito Federal, até o próprio governo federal, houve algumas iniciativas para que esse não se transformasse num evento, né? Mas o pessoal furou a segurança, acabaram chegando ali no aeroporto, e eu vi imagens. Mas o mais importante de como ele chegou, eu gostaria de compartilhar como ele saiu daqui, né? Eu encontrei na semana passada, em um evento aqui em Deerfield, e reiterou que não se aposentaria, que ele voltaria para, de fato, assumir ali o papel dele junto à liderança. Ele deve ser aclamado ali, ou receber o título de presidente de honra, né, do Partido Liberal. Existe um planejamento estratégico que está sendo feito de contar com um número aí próximo de 1.000 prefeituras em que o PL teria chances de vencer no ano que vem. Então, já se fala então de uma estratégia que começa a ser alinhavada com reflexo no Congresso, porque quando nós falamos de eleições municipais, nós estamos falando dos interesses regionais, das oligarquias regionais, e isso tem uma série de disputas, né? Como, por exemplo, só abrindo um parênteses, a disputa do Lira com o Renan Calheiros, lá de um rincão do Alagoas, ela acaba reverberando de tal forma que isso tem reflexo até mesmo nas CPIs que são aprovadas ou não, na negociação de medidas provisórias. Então, você veja que a volta do presidente Bolsonaro, ela deflagra uma série de possibilidades de articulações já para as eleições do ano que vem, que começam a incomodar o próprio governo, porque parte das suas tentativas ou estratégias de formar uma base parlamentar, até o momento, nos parece que não conseguiram prosperar ao ponto de assegurar que o governo aprove, por exemplo, as próprias medidas provisórias, que ainda estão por, vamos dizer assim, subjúdice, né? Porque a própria organização desses 38 ministérios foi uma medida provisória que precisa ser aprovada. Então, muitas das negociações de bastidores, eu creio que ganharão um outro impulso aí com a presença do presidente, que vai morar em Brasília, né? Então estará perto ali do poder. Deve ser uma coisa interessante. Eu creio que o Fernão vai poder nos atualizar da reverberação no Brasil, mas eu creio que algumas coisas vão acontecer aí com a liderança do presidente na oposição. Fernão? Gente, eu olho para tudo isso assim, com uma expectativa de esperança para ver por onde ele vai pegar, né? Porque o que me desanima francamente no Brasil é o divórcio absoluto entre o país real e o país oficial. Então, todas essas costuras e possibilidades que o Gerson enumerou aí dizem respeito a esse, né? O país oficial. Então, quantos prefeitos eles vão fazer, as brigas das oligarquias do Nordeste, e nada disso tem a ver com a gente. Então, a minha expectativa é, de repente, ver algum sinal de que a não-esquerda brasileira tente fazer tomar alguma iniciativa nesse sentido, né, de corrigir os erros de raiz. Porque se ficar só naquela coisa das pautas identitárias, tal, quer dizer, eu não sou eles, né? Se ficar só nisso, para mim vai ser muito pouco emocionante, entendeu? Porque fica nisso que nós já estamos, quer dizer, você elege um ou elege outro e não acontece nada de real para o país, de mudança real para o país, né? Ou de sinalização. Quer dizer,
Sempre nós estamos nesse desespero, né, de você estar Nós chegamos num ponto em que o Haddad passou a ser a última esperança de continuar havendo esperança. Então, veja aonde nós vamos parar. Então, nesse sentido, pode ser que um fogo de encontro apenas é interessante porque detém essa avalanche de destruição do Estado de Direito que está prosseguindo livremente aqui no Brasil. Agora teve uma pequena desaceleração, a meu ver, para tentar deter essa CPMI e outras coisas que a esquerda vê como ameaças. Passou a ver como ameaças, né? Porque pode revelar o que ela de fato é. Então, eu acho que por isso desacelerou um pouco, o Alexandre de Moraes saiu da frente do palco e recuou lá para trás. Você tem outros protagonistas aí empurrando essas iniciativas de censura, tal. Essas coisas que prosseguem nessa linha de sempre, né, de deterioração do processo político brasileiro. Então, eu não sei, vamos ver como vem o Bolsonaro. Eu só espero que ele não venha só com aquela coisa de que eu não sou eles. Eu vou ser absolutamente sincero com vocês, como sempre sou. Eu achei o retorno do Bolsonaro ao Brasil uma situação que só tem aspectos negativos. Não vi nada de positivo nessa volta dele. Em primeiro lugar, é óbvio que o presidente estava com saudade do Brasil. Ele, por mais que tenha sido muito bem recebido aqui, tivesse com agenda, com coisa para fazer, ele gosta mesmo do Brasil. Ele aprendeu até a admirar os Estados Unidos, ficou muito impressionado. Eu acho que o presidente não conhecia com esse grau de profundidade como é que as coisas funcionavam aqui. Ele chegou a externar isso, falou que a Flórida especificamente para ele era um exemplo a ser seguido, que o Brasil, os Estados Unidos era o Brasil que deu certo, né? Com liberdade, com direito à defesa, com liberdade, mais liberdade econômica, menos impostos, mais liberdade quase que absoluta de expressão. Então, assim, eu acho que ele aprendeu, fez muito bem esse tempo a ele aqui. Mas ele não adianta, ele gosta do Brasil, ele está com a dificuldade de... E quem é pai sabe como é que é isso, a dificuldade dele estar longe da filha. Laurinha faz lá uma escola militar aí em Brasília, e ele sente falta. A Michelle também não estava ficando aqui, só estava indo e vindo. Então, o presidente, por uma questão pessoal, queria retornar ao Brasil. E ele tem todo o direito de fazer isso, né? Ainda mais agora que o Bolsonaro é um cidadão privado. Ele não tem obrigação nenhuma de nada, tem que fazer o que é melhor para a vida dele. Agora, do ponto de vista político, tem algumas coisas que eu acho que vale a pena chamar a atenção. A primeira delas é que o Lula estava dominando o noticiário, porque a gente que trabalha com notícia, a gente sabe que a notícia ela precisa de um fato novo. E o Bolsonaro, por não estar mais no poder e por estar nos Estados Unidos, fora dos olhos do dia a dia da imprensa, sem atos, sem tanta importância, ficou um assunto vazio para os jornais. Eles tentaram aí, conseguiram jogar o negócio das joias, depois requentaram com novas joias, mas isso estava ficando meio morto. Sem novos assuntos para queimar o Bolsonaro, ele estava sumindo do noticiário. E quem estava aparecendo? Quem estava aparecendo era o Lula, com as cagadas que ele faz todos os dias. Que era ótimo, estava se queimando que nem... Exatamente. Então, quando o Bolsonaro retorna, o que ele dá a oportunidade? Ele voltou a dominar o noticiário. E alivia o Lula. Alivia o Lula e o Bolsonaro vira o vilão. Porque a gente vai falar de outros temas hoje aqui, mas eu estava vendo aqui, por exemplo, o anúncio do tal do arcabouço fiscal do governo. A notícia do G1 é quase que um press release do Ministério da Fazenda. Então, assim, os jornais eles precisam encontrar coisas para falar. E quando o Bolsonaro retorna, eles acham o alvo predileto deles de volta aqui. E o que é problemático, tem um segundo ponto que se conecta com esse, que é o fato de que no Brasil o Bolsonaro se torna muito mais vulnerável ao bullying judicial que vão fazer com ele. Que já estão fazendo com ele e vão fazer mais ainda. Não é que nos Estados Unidos ele ficasse imune,
mas é que para você fazer o bullying judicial ao qual o Bolsonaro está sujeito a partir de agora, uma vez que ele é um cidadão privado, pode ser processado por qualquer indivíduo na justiça comum, qualquer promotor, qualquer procurador e qualquer indivíduo pode processar o Bolsonaro. Qualquer delegado de polícia pode abrir uma investigação contra o Bolsonaro. Você imagina? Com a garantia de que terá uma cobertura constante da imprensa a esse respeito. Se, enquanto estava nos Estados Unidos, não é que fica imune, mas fica menos vulnerável. Porque para você, por exemplo, bastou ele chegar que já marcaram a data do depoimento dele. Se quisessem marcar a data do depoimento dele com ele aqui nos Estados Unidos, tem um processo para fazer isso. Tem que fazer através de uma carta rogatória, é um pouquinho chato, demora, etc, etc. E isso é bom, porque protegeria o presidente disso que aqui em inglês se chama de weaponization, né? Que é transformar o judiciário em arma. Então, tem um aspecto do noticiário, tem esse aspecto. E eles se conectam porque toda vez que alguém abrir algum processo, isso será notícia. Então, de forma que a ida dele joga a gente um pouco de novo naquela espiral infinita de jornais que abrem o dia simplesmente para difamar Bolsonaro e não fazem o trabalho de imprensa. Acabam não cobrindo as coisas que têm que ser cobertas. O último ponto... A análise, Paulo, o troço é circular, entendeu? É isso que é cansativo no Brasil, porque não tem nada propositivo. Quer dizer, ninguém faz aquela pergunta básica, né? Por que nós estamos assim? Por que isso acontece? Por que é possível isso acontecer? Então, você não sai disso. Você fica... quem falou a última besteira? Fulano. Exato. Merda na Geni, não sei o quê. Mas a coisa se conecta no propositivo, Fernão, pelo seguinte. Nós estávamos com um congresso, que eu sempre digo, não é um congresso de direita, não dá para esperar grandes coisas desse congresso, mas bem ou mal, de uma forma ou de outra, o Congresso estava conseguindo pequenos avanços, impedindo pequenos avanços, alguns avanços institucionais, como, por exemplo, a possibilidade da CPMI do 8 de janeiro, que até agora não aconteceu, mas tá aí para acontecer, na cara do gol para acontecer, ou seja, é um avanço, e também impedindo que o governo avançasse com certas pautas, como bem explicou o Gerson agora. A ação do Congresso está surpreendentemente positiva. Melhor do que se esperava. O problema é que a volta do Bolsonaro, essa ideia de que o Bolsonaro vai ajudar na articulação do Congresso, isso é um sonho de damas que trocam favores por dinheiro. Porque, desculpa, gente, o Jair Bolsonaro, uma coisa que ele não sabe fazer é articulação com o Congresso. Não sabia fazer, talvez o maior defeito dele, tenha sido o maior defeito dele como político. Não conseguiu fazer quando era governo, vai conseguir fazer agora como oposição? Não é nem essa visão que os parlamentares do governo têm do presidente. O que ele faz, e certamente fará, é que a sua presença acirra e tumultua os ânimos. Então, todo aquele processo... Em torno de que fazer uma articulação, entendeu? É isso, vamos deter essa iniciativa, ou vamos empurrar aquela, só. Né? Mas tem, por exemplo, agora tem uma iniciativa que é interessante porque é diferente, pode ser promissora, né? Que é do Marinho, né? Que está montando um Shadow Cabinet. Né? O Shadow Cabinet é um tipo de estruturação do Congresso que tem um sentido nitidamente propositivo. Quer dizer, não é uma coisa para você propriamente criticar o que está sendo feito ou se articular contra essa ou aquela iniciativa, mas é uma coisa para propor caminhos diferentes, né? Caminhos alternativos. Então, esse tipo de iniciativa mais sofisticada é que me dá um pouco de esperança. Oi, tudo bem? A essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals.
Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos. E membros premium podem, inclusive, trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, que a gente não vai parar. Obrigado.